Você já sentiu como se estivesse preso em um labirinto infinito, correndo, sempre correndo, em busca de algo que parece estar logo ali, na próxima esquina, na próxima conquista, no próximo reconhecimento? E quanto mais você corre, mais distante parece estar aquilo que procura. A promoção pela qual você trabalhou incansavelmente, o relacionamento que promete preencher aquele vazio, o reconhecimento que finalmente provará seu valor. É como tentar segurar a água entre os dedos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Vivemos em uma sociedade obcecada por controle. Planejamos nossas vidas em planilhas meticulosas. Definimos metas de 5 anos, 10 anos, 20 anos. Monitoramos cada batimento cardíaco, cada caloria, cada minuto produtivo. E ainda assim, algo nos escapa. Algo fundamental. Algo que nenhum plano ou estratégia consegue capturar. Quantas vezes você já sentiu que está vivendo uma vida que não é verdadeiramente sua, seguindo um roteiro que parece ter sido escrito por outras pessoas, pais, professores, colegas, mídia, acordando com aquela sensação inquietante de que, apesar de todas as suas conquistas, algo essencial está faltando? E se eu dissesse que a resposta não está em apertar mais, controlar mais, planejar mais, mas em soltar? E se o segredo para receber aquilo que realmente desejamos não estiver na perseguição implacável, mas na rendição confiante? E se o que é verdadeiramente seu já estiver vindo ao seu encontro, esperando apenas que você crie o espaço para recebê-lo? Talvez a verdadeira transformação comece quando paramos de forçar e começamos a fluir. Desde cedo, aprendemos que a vida é uma escalada constante, uma montanha íngreme que devemos conquistar através de esforço, disciplina e determinação. As histórias que nos contam são sempre sobre heróis que vencem através da força de vontade inabalável, que nunca desistem, que dobram a realidade à sua vontade. Raramente nos contam sobre o poder paradoxal da rendição, sobre a sabedoria de confiar no fluxo natural da vida. Há um ritmo ancestral que pulsa sob a superfície de todas as coisas. Você pode senti-lo na mudança das estações, no movimento das marés, nos ciclos da lua. É o mesmo ritmo que faz seu coração bater sem que você precise comandá-lo, que faz seus pulmões respirarem enquanto você dorme. É o ritmo da vida se manifestando através de você, não por você. Quando nos desconectamos desse ritmo natural, quando tentamos forçar a vida a se adaptar ao nosso cronograma, às nossas expectativas, criamos uma resistência que drena nossa energia e nos afasta do que é autêntico. É como nadar contra a correnteza. Podemos até avançar um pouco, mas a que custo? Exaustão, frustração, um profundo sentimento de que algo está errado. O alinhamento com nossa verdade interior não é apenas um conceito espiritual abstrato, é uma orientação prática para viver. É reconhecer que existe uma inteligência maior operando em nossa vida, uma sabedoria que muitas vezes se manifesta precisamente através daquilo que parece ser um obstáculo, uma demora, uma recusa. Pense nos momentos de maior clareza em sua vida. Raramente eles vieram de mais esforço, mais análise, mais controle. Eles surgiram em instantes de quietude, de aceitação, de abertura. Quando você finalmente soltou as rédeas e permitiu-se simplesmente ser. É nesse estado de rendição confiante que começamos a perceber os sinais sutis que sempre estiveram lá. Sincronicidades inexplicáveis, encontros acidentais, portas que se abrem quando paramos de tentar arrombá-las. É como se a vida estivesse sempre sussurrando para nós, mas estivéssemos ocupados demais, gritando nossas demandas para ouvir. O paradoxo é este: quanto mais insistimos em controlar o fluxo da vida, mais nos sentimos fora de controle. E quanto mais confiamos no processo natural de desdobramento, mais experimentamos uma sensação de poder autêntico. Não o poder sobre a vida, mas o poder de co-criar com ela.
O que significa realmente viver em alinhamento com sua verdade interior? Não é abandonar metas ou abdicar de responsabilidades. Não é uma justificativa para passividade ou inação. É algo muito mais profundo e transformador. Imagine um rio. Ele tem força, direção, propósito. Não há nada passivo em um rio. Ele é pura energia em movimento. Mas observe como ele flui, contornando obstáculos, encontrando novos caminhos quando o antigo está bloqueado, cedendo quando necessário, persistindo sempre. O rio não luta contra a terra, ele dança com ela. E nessa dança, gradualmente, até mesmo as rochas mais duras são moldadas. Você é como esse rio, possui força interior, propósito, direção inata. Mas quando se desconecta dessa natureza essencial, quando tenta ser quem não é, perseguir o que não ressoa verdadeiramente, viver pela aprovação externa, cria uma barragem artificial que bloqueia seu fluxo natural. A autenticidade é a chave para remover essas barragens. É a coragem de perguntar: isso que estou perseguindo é realmente meu desejo? Ou é o que fui condicionado a desejar? Essa voz crítica dentro de mim é realmente minha? Ou é um eco de expectativas externas que internalizei? Muitas vezes, nossas perseguições mais frenéticas são apenas distrações. Corremos atrás de reconhecimento, status, riqueza, relacionamentos idealizados, não porque essas coisas nos completarão, mas porque tememos enfrentar o vazio que sentimos quando paramos de correr. Esse vazio, no entanto, não é um inimigo a ser evitado. É um espaço sagrado de possibilidade. É o campo fértil onde nossa verdadeira natureza pode finalmente emergir e florescer. Vulnerabilidade é outro aspecto crucial desse alinhamento. Fomos ensinados que vulnerabilidade é fraqueza, que devemos sempre projetar força, certeza, controle. Mas há um poder paradoxal em admitir que não sabemos todas as respostas, que não controlamos todos os resultados, que às vezes estamos perdidos ou confusos ou simplesmente cansados de fingir. Quando nos permitimos ser verdadeiramente vistos, com nossas dúvidas, medos e imperfeições, criamos uma abertura, uma fissura na armadura do ego através da qual nossa autenticidade pode brilhar. É nessa autenticidade vulnerável que encontramos nossa verdadeira força. A vida se move em ciclos, em espirais, não em linhas retas. Assim como as estações da natureza, passamos por períodos de florescimento abundante e períodos de aparente dormência. Períodos de colheita visível e períodos de crescimento subterrâneo. Mas nada é desperdiçado. Cada fase tem seu propósito, sua sabedoria, seu presente oculto. Quando resistimos a esses ciclos naturais, quando nos recusamos a desacelerar, processar, integrar, descansar, bloqueamos a própria energia que está tentando nos renovar. Como uma semente que resiste ao inverno, não compreendendo que esse período de quietude é essencial para seu eventual florescimento. A questão mais importante talvez não seja como posso conseguir o que quero, mas como posso me tornar um recipiente adequado para receber o que é verdadeiramente meu? Como posso limpar as obstruções, os medos, as crenças limitantes que impedem meu rio de fluir livremente para o oceano que o aguarda? Confiar não é fácil, especialmente quando já fomos feridos, decepcionados, abandonados. Especialmente quando já nos esforçamos tanto por algo que parecia certo, apenas para ver tudo desmoronar. Como encontrar coragem para soltar o controle quando a vida parece tão imprevisível, às vezes até cruel? Existe uma diferença sutil, mas profunda, entre rendição e desistência. Desistir vem do desespero, da exaustão, da derrota. Render-se vem da sabedoria, da confiança, de uma compreensão mais ampla. Não é levantar as mãos em derrota, mas abri-las em receptividade. Os momentos que mais testam nossa capacidade de confiar são precisamente aqueles que carregam o maior potencial de transformação. A perda de um emprego que parecia seguro,
o fim de um relacionamento que parecia destinado a durar. A doença que interrompe todos os seus planos cuidadosamente elaborados. O fracasso que expõe suas vulnerabilidades para o mundo ver. Nesses momentos de ruptura, quando todas as nossas estratégias de controle falham, somos convidados a uma forma mais profunda de resiliência. Não a resiliência que significa apenas suportar, aguentar, resistir, mas a resiliência que nos permite dobrar sem quebrar, adaptar sem perder nossa essência, transformar a adversidade em crescimento. O que parece ser um atraso muitas vezes é uma preparação. O que parece ser uma recusa muitas vezes é uma redireção. O que parece ser um fim, muitas vezes, é apenas o prelúdio necessário para um novo começo. Pense nos períodos de espera em sua vida, aqueles tempos em que você desejava desesperadamente que algo acontecesse, mas parecia estar preso em um limbo interminável. Em retrospecto, você consegue ver como esse tempo de espera era necessário, como você precisava crescer, aprender, curar, ou simplesmente estar pronto de uma maneira que não estava antes. Existe uma inteligência operando em sua vida que é maior do que seus planos, mais sábia do que suas estratégias. Quando aprendemos a confiar nessa inteligência, a ver os obstáculos não como punições ou fracassos, mas como redirecionamentos compassivos, nossa relação com a adversidade muda completamente. Isso não significa que nunca sentiremos dor, desapontamento ou frustração. Significa que não ficaremos presos nessas emoções. Não as interpretaremos como provas de que algo está errado conosco ou com a vida. Em vez disso, as veremos como parte do processo, como indicadores de que estamos em um ponto de transformação. A paciência se torna não apenas uma virtude, mas uma prática espiritual. A capacidade de permanecer presente e aberto, mesmo quando tudo dentro de você quer correr, forçar, controlar. É como aprender uma nova forma de respirar, inspirando confiança, expirando medo. Muitas vezes, aquilo que mais resistimos é exatamente o que precisamos abraçar. O silêncio quando queremos ruído. A solitude quando queremos distração. A incerteza quando ansiamos por garantias. Esses espaços desconfortáveis são onde nosso crescimento mais profundo acontece. E então, há a questão do tempo. Nossa cultura de gratificação instantânea nos condicionou a esperar resultados imediatos. Plantamos uma semente hoje e ficamos frustrados quando não vemos uma árvore completa amanhã. Mas a natureza não funciona assim. E nem o desenvolvimento humano autêntico. Algumas sementes demoram anos para germinar. Algumas transformações ocorrem em camadas tão sutis que só percebemos quanto mudamos quando olhamos para trás e vemos o quanto o caminho nos transformou. A confiança no tempo certo, não no seu cronograma, mas no cronograma orgânico da vida, é talvez o aspecto mais desafiador e mais libertador desta jornada. Algo extraordinário acontece quando finalmente encontramos a coragem de nos alinhar com nossa verdade interior. É como se todo o universo conspirasse para confirmar que estamos no caminho certo. Sincronicidades inexplicáveis começam a se manifestar. Encontros acidentais nos conectam com pessoas que carregam exatamente as peças que faltavam no quebra-cabeça da nossa jornada. Portas que pareciam firmemente fechadas se abrem sem esforço. Esta não é magia ou pensamento positivo superficial. É o resultado natural de remover a resistência que criamos quando vivemos desalinhados de nossa essência. É como um barco que finalmente para de remar contra a corrente e se entrega ao fluxo do rio. A mesma energia que antes parecia uma força oposta, agora se torna a própria força que o propele adiante. Há uma clareza que emerge deste alinhamento. Decisões que antes pareciam impossíveis se tornam óbvias. O ruído interno, aquelas vozes conflitantes de dúvida, medo, julgamento,
gradualmente diminui. Em seu lugar, surge uma quietude atenta, uma bússola interior que sabe, sem esforço ou análise excessiva, qual caminho tomar. A transformação raramente ocorre como um raio de iluminação repentina, embora esses momentos possam acontecer. Mais frequentemente, é um despertar gradual, uma série de pequenos ajustes, recalibrações, momentos de reconhecimento. Você começa a notar os padrões que antes estavam invisíveis. Começa a sentir a diferença entre escolhas que vêm do medo e escolhas que vêm da confiança. Entre ações que drenam sua energia vital e ações que a amplificam. Um dos sinais mais claros de que você está se movendo em alinhamento é uma sensação de paz interior, mesmo em meio a circunstâncias externas desafiadoras. Não é que os problemas desapareçam magicamente, é que sua relação com eles muda fundamentalmente. Você não é mais definido por eles, não é mais refém das circunstâncias. Há um espaço entre você e suas experiências onde reside sua liberdade essencial. Esta é a verdadeira alquimia. Transformar obstáculos em oportunidades, medos em portais de crescimento, perdas em espaços para receber algo novo. É a capacidade de perceber que talvez aquele emprego que você não conseguiu, aquele relacionamento que terminou, aquela oportunidade que escorregou por entre seus dedos, talvez não fossem realmente seus para começar. Talvez o universo estivesse guardando algo que ressoa mais profundamente com quem você realmente é. O paradoxo é que quanto mais dispostos estamos a soltar aquilo que agarramos com tanto desespero, mais abertos nos tornamos para receber o que é verdadeiramente nosso. Como abrir as mãos fechadas em punhos, não é possível receber nada novo enquanto estamos agarrados ao velho. Neste estado de abertura alinhada, você começa a experimentar uma forma diferente de manifestação. Não a manifestação baseada em força de vontade e visualizações obsessivas, mas a manifestação que surge naturalmente quando você está em harmonia com sua natureza essencial. É menos sobre atrair o que você quer e mais sobre se tornar um canal claro para que aquilo que está alinhado com seu propósito mais elevado possa encontrá-lo. Esta forma de viver requer uma confiança profunda. Não a confiança ingênua, que ignora realidades ou riscos, mas a confiança madura que compreende que mesmo quando não podemos ver o caminho completo, podemos dar o próximo passo com integridade. A confiança que sabe que quando vivemos a partir de nossa verdade mais profunda, mesmo os aparentes desvios e contratempos eventualmente se revelam como partes essenciais da jornada. Existe uma diferença fundamental entre desejos que surgem do ego e aqueles que emergem da alma. Os desejos do ego são baseados em carência, comparação, condicionamento social. Quero isso porque me fará parecer bem-sucedido aos olhos dos outros. Quero aquilo porque todos ao meu redor parecem tê-lo. Quero mais porque nunca sinto que tenho o suficiente. Esses desejos raramente trazem satisfação duradoura, mesmo quando realizados. Há sempre o próximo nível, a próxima aquisição, a próxima conquista. É como beber água salgada para saciar a sede. Quanto mais você bebe, mais sedento fica. O propósito que emerge da alma, por outro lado, tem uma qualidade completamente diferente. Não é impulsionado por carência, mas por plenitude. Não por comparação, mas por expressão autêntica. Não por medo, mas por amor. É menos sobre o que você quer ter ou alcançar, e mais sobre como você é chamado a servir, criar, contribuir. Quando você vive a partir deste senso de propósito alinhado, a distinção entre trabalho e prazer, dever e desejo, começa a se dissolver. Você encontra o fluxo, aquele estado onde o tempo parece se dobrar, onde a ação se torna sem esforço, onde você se sente simultaneamente desafiado e perfeitamente capaz de enfrentar o desafio. O verdadeiro propósito nem sempre corresponde às nossas fantasias iniciais.
Muitas vezes nos surpreendemos descobrindo que o que realmente estamos aqui para fazer ou ser é completamente diferente do que imaginávamos. Talvez mais simples, talvez mais desafiador. Quase certamente mais satisfatório em um nível que transcende reconhecimento externo ou recompensa material. Isso não significa que conforto material, reconhecimento ou sucesso convencional sejam inerentemente negativos. Eles simplesmente não são o ponto final, o objetivo supremo. São potenciais subprodutos de uma vida vivida em alinhamento, mas não são a fonte da verdadeira realização. Imagine uma árvore. Ela não se esforça para produzir frutos. Ela simplesmente se mantém fiel à sua natureza, estendendo raízes profundas, absorvendo nutrientes, crescendo em direção à luz. Os frutos surgem naturalmente como expressão desse alinhamento essencial. Da mesma forma, quando vivemos em fidelidade à nossa natureza essencial, os frutos de nossa vida, realização, impacto positivo, prosperidade, relacionamentos significativos, surgem organicamente. Às vezes, precisamos estar dispostos a deixar morrer o que pensávamos que queríamos para dar espaço ao florescimento do que realmente somos chamados a ser. Como a lagarta que deve se entregar completamente à dissolução dentro do casulo antes que as asas da borboleta possam se formar. Esta morte simbólica, a morte de identidades falsas, ambições desalinhadas, máscaras que usamos por tanto tempo que esquecemos que não são nosso verdadeiro rosto, pode ser profundamente desconfortável. Pode parecer que estamos perdendo algo essencial, mas é apenas abrindo mão do que não somos que criamos espaço para que emerja o que verdadeiramente somos. O tempo é um fator crucial neste processo. Nossa cultura nos condiciona a esperar resultados imediatos, transformação instantânea, mas o desdobramento autêntico do propósito ocorre no tempo orgânico da alma, não no tempo cronológico do relógio ou do calendário. Algumas sementes levam anos para germinar. Algumas visões levam décadas para se materializar completamente. A paciência não é apenas uma virtude nesse processo, é uma necessidade absoluta. Não a paciência passiva da resignação, mas a paciência ativa da confiança. A paciência que continua cultivando o solo, regando as sementes, removendo as ervas daninhas, mesmo quando não há evidência visível de crescimento. Quando você vive a partir deste lugar de alinhamento com seu propósito mais profundo, há uma sensação de inevitabilidade, não no sentido fatalista, mas no sentido de reconhecimento. É claro que este é o caminho. É claro que isto é o que sou chamado a ser, a fazer, a criar. É como se você estivesse finalmente se lembrando de algo que sempre soube, mas de alguma forma esqueceu. No fim, talvez a verdade mais profunda seja esta: o que é verdadeiramente seu nunca poderá passar por você. O que está alinhado com sua essência, com seu propósito mais elevado, com sua natureza autêntica, isso encontrará você desde que você crie o espaço para recebê-lo. Isso não significa passividade. Não significa simplesmente sentar e esperar que a vida aconteça para você. Significa uma forma diferente de ação, uma ação que surge da clareza interior, não da ansiedade, do discernimento, não do desespero, da confiança, não do controle. É como a diferença entre empurrar um rio e navegar nele. Ambos envolvem movimento, energia e intenção, mas um esgota, enquanto o outro energiza. Um leva à frustração, o outro ao fluxo. A verdadeira rendição não é uma rendição ao medo, à preguiça ou à indiferença. É uma rendição à sabedoria maior que opera em sua vida, à inteligência que já sabe para onde você está indo, mesmo quando sua mente consciente não tem ideia. É uma rendição à parte mais sábia de você mesmo. Há uma liberdade extraordinária nessa forma de viver.
A liberdade de soltar as expectativas rígidas sobre como sua vida deveria se desenrolar. A liberdade de estar totalmente presente em cada momento, em vez de constantemente projetar para o futuro ou ruminar sobre o passado. A liberdade de ser surpreendido pelo desdobramento único e imprevisível de sua própria jornada. Em última análise, confiar no fluxo da vida não é sobre garantir resultados específicos. É sobre cultivar uma relação diferente com o processo. É compreender que o próprio caminho, com todos os seus desvios inesperados, obstáculos aparentes e dádivas surpreendentes, é o ponto. É a jornada que nos molda, nos refina, nos desperta para quem realmente somos. E quem somos? Somos muito mais do que nossas conquistas ou fracassos, mais do que nossas posses ou status, mais do que nossas feridas ou histórias. Somos expressões únicas da própria vida, desdobrando-se de maneiras que nenhum planejamento poderia prever, nenhum controle poderia garantir. Há um mistério no coração da vida que nenhuma quantidade de conhecimento, planejamento ou controle pode dissipar completamente. E talvez não devesse. Talvez seja precisamente nesse mistério, nessa disposição de não saber, de permanecer aberto, de confiar no desdobramento, que encontramos nossa liberdade mais profunda. Então, solte as rédeas. Abra suas mãos, respire profundamente na incerteza. Confie que o que é verdadeiramente seu não pode ser perdido, e o que não é seu não pode ser forçado a permanecer. Não importa quão desesperadamente você tente agarrá-lo. Você não precisa perseguir freneticamente o que já está vindo ao seu encontro. Você não precisa provar seu valor para merecer o que já lhe pertence por direito de nascença. Você não precisa controlar o incontrolável para sentir segurança. Em vez disso, cultive a coragem de ser autenticamente quem você é. A sabedoria para discernir o que está alinhado com sua verdadeira natureza. A confiança para soltar o que não serve mais. E a paciência para permitir que sua vida se desdobre no tempo sagrado e perfeito da alma. Porque no fim, talvez a maior transformação não seja sobre conseguir tudo o que você quer, mas sobre se tornar tudo o que você verdadeiramente é. E nisso, descobrir que você já é, sempre foi o suficiente.